Olá, tudo joinha? Tudo bem? Eu sou a professora Camila, professora das turmas do 4º ano da escola Menino Jesus. Olha, para os meus alunos, um grande beijo, um forte abraço. Vamos acompanhar aí uma boa aula para vocês, tá bom? Peguem aí o livro de vocês de artes, porque hoje a nossa aula é de arte. Abram lá o livro de vocês na página 28 primeiro. O conteúdo que eu vou dar tá dentro dessas páginas aqui, ó. 28, 29, 30, 33, 34 e 35. A partir do que a gente vai trabalhando aqui, você vai ter uma ideia de como resolver a atividade que está aí no livro de vocês, tá bom? Então, vamos continuar. Mas, para passarmos esse assunto agora, nós temos que relembrar o que foi para vocês no material que foi em PDF, da atividade que vocês fizeram, tá bom? Lá de artes. Primeiro, nós trabalhamos lá as cores, né? Nós trabalhamos sobre as cores. Lembra lá? Lembram? Vocês estão lembrando? Pois é. Então, primeiro eu só queria relembrar aqui vocês a classificação das cores. Ela é classificada em cores primárias, cores secundárias e cores terciárias. E as cores primárias são aquelas que, quando misturadas, elas criam outras cores. Elas são as cores bases, digamos assim. A partir dela surgem novas cores, que são elas: o vermelho, o amarelo e o azul. Essas são as cores primárias. A partir delas surgirão novas cores, tá bom? Vamos lá. Secundária são aquelas que nós conseguimos através da mistura das cores primárias, né? Nós misturamos a cor primária e as cores primárias, e aí vai surgir as cores secundárias a partir delas. Deu para entender? Acho que ficou bem claro isso aí no nosso material em PDF que foi para vocês no mês passado. Então, olha, são aquelas que são a mistura de duas cores primárias. Por exemplo, o vermelho e o azul formam o quê? O roxo. Então, o roxo vai ser uma cor secundária. O vermelho e o amarelo formam o quê? O laranja. O laranja vai ser uma cor secundária. O azul e o amarelo formam o quê quando eles se juntam? O verde. Então, vai ser uma cor o quê? Secundária, cor verde. E assim vamos continuar então. Cores terciárias. As cores terciárias são aquelas... As cores terciárias são aquelas que conseguimos ao misturar as cores secundárias entre si. Aí, a partir dessas cores que foram formadas, é como se fosse assim, ó, vai formou a cor primária. Aí as cores que são formadas pelas cores primárias, pela mistura delas, formam as cores secundárias. A mistura das cores secundárias formam as cores terciárias. Entendido? Muito bem, vamos lá. Olha aqui o demonstrativo que está lá no material de vocês em PDF. Cor primária, né? O vermelho, o amarelo, o azul. Aí tá saindo, parece outra cor aqui, né? Deu um contraste, mas é o azul. Aí misturando o vermelho com o azul vai dar o roxo. Misturando o azul com o amarelo vai dar o verde, né? Aí aqui, ó, amarelo e vermelho vai dar o laranja. Amarelo e azul vai dar o verde. O vermelho e o azul vai dar o roxo, a cor secundária. Aí, a partir da mistura desses aqui, que vai formar a cor terciária, as cores terciárias, olha. O laranja misturado com o verde deu essa cor aqui. O laranja com o roxo deu essa cor aqui e o verde com o roxo deu essa cor. A gente assim costuma dar uns nomes, assim, olha, parece
um tom de terra, né? E esse aqui parece um tom assim meio vermelho, meio laranja. A gente não tem uma cor definida certa, um nome certo para essas misturas, né? Normalmente a gente que inventa, né? Olha, o verde aqui, nós temos um verde musgo que a gente chama. Olha aqui, nós vimos também as cores quentes e as cores frias, que elas são também classificadas assim, né? As cores. Aqui nós temos como se fosse uma divisão, né? Bem o centro, pro lado de lá estão as cores quentes e pro lado daqui estão as cores frias. Então vocês podem perceber aí quais são elas. Ah, professora, por que a senhora está falando sobre isso de novo? Porque nós precisamos saber dessas informações e relembrar, porque alguns artistas, eles trabalham com determinadas cores específicas, com algumas técnicas que a gente precisa saber dessas informações, tá bom? Então vamos lá continuar. Vimos também lá no nosso material sobre o círculo cromático, né? Que é esse aqui, o círculo cromático, que é a representação das cores em forma de disco. Por seu intermédio, podemos ver o resultado da mistura das cores. É como se fosse, né, a mistura dessa cor, aí vai a mistura do amarelo com o vermelho, vai dar mais ou menos esses tons aqui, né, dependendo da mistura, enfim. Agora, nós vamos conhecer o nosso artista, conhecendo o artista que nós vamos falar hoje. Qual é o artista, professora? Paul Klee. A pronúncia é Paul Klee. Então, Paul Klee, ele nasceu em Berna, na Suíça, e no dia 18 de dezembro de 1879. Ah, professora, faz muito tempo, né? Faz muito tempo, mas desde aquela época ele já teve assim várias ideias que renovaram a parte artística, né? Inclusive contribuiu muito para o que nós somos hoje, né? A visão que nós temos hoje de arte, tá bom? Ele é filho de um professor de música e de uma cantora de ópera, então ele já tinha, né, na sua veia um sangue artístico, né? Porque por influência do pai e da mãe. Inclusive, com 7 anos de idade, ele começou a tocar violino. Ele começou a fazer aulas de música e começou a tocar violino. E nessa mesma época, ele já mostrava um grande interesse, uma habilidade pela pintura. Inclusive isso, né, ficou sendo um impasse para ele qual carreira que ele ia seguir. Se ele ia seguir a carreira artística para o lado da arte, do desenho, da pintura, ou a carreira artística através da arte da música, né? Através dos instrumentos, através da parte da musicalidade. Só que o mais legal de tudo, sabe o que foi? Que ele juntou isso. Ele seguiu a carreira artística, o lado de pintor, de produção artística, né? Mas ele não deixou de lado essa parte da música. Ele vinculou, ele se inscreveu numa escola de arte, ele fez todo o procedimento, né, para se profissionalizar, mas ele nunca deixou a música de lado, sempre a música estava envolvida na vida dele. E nessa época, né, aqui, ele já criou a habilidade desde criança, então ele foi desenvolvendo com o decorrer do tempo. Então, algumas curiosidades sobre Paul Klee. Ele gostava de escrever seus pensamentos, lembranças da infância, sonhos, reflexões sobre pinturas e músicas e também narrativas sobre viagens. Ele gostava de escrever onde? No diário. Olha só que legal. Ele gostava de escrever no diário todas essas informações. E isso serviu depois como um acervo. O que é isso, professora? Serviu como um acesso para as pessoas
ter informações sobre a vida dele. Inclusive tem um documentário que eu assisti lá no YouTube mesmo, aqui no YouTube, né, que nós estamos aqui no YouTube, eu assisti um documentário que fala sobre a vida dele, tudo relatado de acordo com o diário que ele deixou. Bem legal, né? Ele era casado, né? Ele era casado também com uma professora e ele tinha um filho. Se eu não me engano, o nome do filho dele era Félix. E ele montou um teatro de fantoche para brincar com o filho, porque a esposa dele trabalhava e teve uma época que ele teve que tomar conta da casa. E nessa época que ele tomou conta da casa, tomava conta do filho, ele elaborou esse fantoche aqui, ó, vários bonecos. E ele aproveitava tudo que ele tinha em casa. Caixa de fósforo, resto de tecido, aí ele tinha gesso, incrementava com papel machê, com algum material, tudo que ele encontrava servia para ele produzir os fantoches. Aí ele contava lá no documentário, falava que ele inventava várias histórias bem lúdicas, né, para o filho. Isso é bem legal, é bem legal essa ideia, né, de criar a partir do que a gente tem em casa. Vamos para... e ele também foi professor de uma escola de arte muito conceituada na época, a escola de arte muito conceituada. E ele foi a partir dessa parte que ele virou professor também, que ele deixou... algumas técnicas assim bem legais, algumas ideias bem legais para os alunos dele. Ele tinha o hábito de levar os alunos para fazer aula de campo, até mesmo para sua casa, para ficar avaliando, observando o aquário, porque ele gostava, né, da natureza, ele gostava de observar os elementos naturais, ele se ligava muito nisso. E também ele dizia que os alunos dele deveriam levar a linha para dançar. Quando eles fossem produzir um desenho, eles deveriam levar a linha para dançar. Olha que legal, né? Ele deveria levar a linha para dançar. Inclusive, na aula dele, ele tocava violino para os alunos produzirem a sua arte. Bem legal, né, professora? Bem legal, né, meus amores? Vamos lá. Para a gente poder visualizar as artes de Paul Klee, para a gente poder entender um pouquinho, né? Porque não tem muito como entender só o artista falando, né, diretamente do que ele estava pensando na hora que ele produziu, né? Algumas até dá para interpretar, a gente faz a nossa própria interpretação, a observação da arte. Mas para a gente tentar entender, ele não seguia uma escola artística. Lembra lá que a gente estudou sobre arte bruta? Vimos também sobre pop art, né, que era uma escola artística, né, que eles seguiam um conceito, uma forma de se produzir. Aqui ele não seguia uma forma certa, mas ele se baseava, por exemplo, na arte abstrata. E o que é, professora, arte abstrata? É aquela na qual não há preocupação em se representar algo, coisa existente no mundo. Por exemplo, eu decidi que eu vou desenhar um cachorro, aí eu desenho um cachorro. Cachorro é algo que é existente no mundo, né? É algo que nós conhecemos, é algo que é existente. Aí eu desenho um cachorro no seu formato de cachorro, né? Que são vários tipos de cachorro. E aí não existe uma forma certa de se usar, não existe uma preocupação de representar o real, o que é existente no mundo, né? Então, olha aqui, esses aqui são alguns modelos, né, de arte abstrata. Podemos ver aqui, olha, com vários formatos, cores, misturando cores, olha, tá vendo? Não é algo que é existente aqui no nosso mundo concreto, né? Nós temos também a monocromia. O que seria a monocromia, né? Ela é uma pintura que emprega vários tons de uma mesma cor.
Isso, e essa variação recebe o nome de monocromia, essa arte. Logo, ela é a arte feita com uma única cor, com variações de tonalidades. Como assim, professora? Vamos tentar entender. Eu tenho uma determinada cor e eu só vou usar ela. Eu escolhi a cor roxa. Eu só quero usar o roxo. E aí eu vou usar somente essa cor, só que eu vou mudar a tonalidade. Horas ele vai ficar um pouquinho mais claro, horas ele vai ficar um pouquinho mais escuro, entenderam? Então só vai mudar a tonalidade, mas eu vou usar a mesma cor. Então essa harmonia ela é obtida através da adição gradativa, ou seja, de pouquinho em pouquinho. Tanto do branco quanto do preto. Por exemplo, se eu quero uma cor de roxo mais claro, eu vou adicionar o branco. Se eu quero uma cor de roxo mais escuro, eu vou adicionar o preto. E assim vai. Tá aqui, eu trouxe um exemplo para vocês, olha. É como se a cor original tivesse mais ou menos por aqui. E conforme eu vá adicionando o branco, olha, vai ficando mais clarinho. Conforme eu vou adicionando o preto, vai ficando mais escuro. Entenderam? Olha aqui, ó, eu coloquei alguns exemplos para vocês verem, ó. Utilizando somente a cor azul, aí vai tonalizando, né, para mais escuro ou para mais claro. Aqui, esse aqui você já conhece, é do Van Gogh, nós já vimos sobre o Van Gogh, é o quadro dele Girassol. E vocês já até reproduziram um parecido, né? Vocês fizeram a reprodução dele aí no livro de vocês podem dar uma olhadinha. Inclusive, Noite Estrelada também, ela se baseia só em tons azul. Também, se você for lá ver Noite Estrelada do Van Gogh, também baseia só numa tonalidade. Ele usa muita monocromia. E nós temos aqui um outro quadro só utilizando os tons vermelho, né? Vermelho, laranja. Ele está usando uma tonalidade, mudando a tonalidade de uma mesma cor. Ah, entendi agora, professora. Tá, eu vou mostrar para vocês algumas artes que estão no livro, tá bom? Eu vou primeiro mostrar algumas que estão no livro, que será mais fácil para vocês resolverem a atividade depois, tá bom? Olha só, nós temos essa daqui, que a pronúncia em inglês eu não vou saber falar, mas em português está aqui, Sol Nascente. Ela foi feita, né? Ele fez essa arte em 1907, ou seja, há muito tempo, né? E para pintar esse quadro, ele usou a técnica de mistura de cores, de diferentes cores, e desenhou riscos pretos em cima. Olha. O nome da arte dele é Sol Nascente. Aí, olha, ele está fazendo de uma forma abstrata, né? Como a gente viu, uma forma abstrata, assim, não dá para reconhecer muito bem o formato certinho das coisas, mas dá pra gente ter uma ideia aqui, ó. Tá vendo? Joinha? Vamos passar adiante, ó. Vamos passar adiante, ó. Essa daqui é outra arte dele. O nome dessa arte é Cativo, desse quadro. Foi feito em 1940. E para pintar esse quadro, por Klein, ele utilizou base de tons variados da cor azul. Ele usou, como se fosse a monocromia da cor azul, né? Ele utilizou vários tons. E a gente sabe que a cor azul, ela é o quê? Uma cor fria, tá? Uma cor fria. Então, você já sabe aí o que você tem que fazer na atividade. Nessa daqui, ele também utilizou cores frias. O nome dessa arte aqui é Cidade dos Sonhos, 1921 ela foi feita. E para pintar esse quadro, ele utilizou o efeito de cores frias e também conseguiu um efeito de noite utilizando várias formas, né? E ele conseguiu um efeito de noite utilizando cores frias. Aí, salvo engano, no livro de vocês está pedindo para vocês utilizarem cores quentes para reproduzir o quadro de vocês. O abstrato em preto, né? Ele fez o abstrato em preto, é algo, né? Para pintar esse quadro, por Klein, ele utilizou vários tons terrosos para conseguir uma harmonia entre as cores. Então, ele foi combinando as cores, os tons terrosos,
e deu uma harmonia. Ele não simplesmente jogou de qualquer forma. Ele foi gradativamente, né, foi fazendo a mistura e foi ficando dessa forma, essa arte aqui que é uma belezura. Então temos também essa outra arte aqui dele, Lenda do Nilo, que foi feita em 1936. Para pintar esse quadro aqui, o Paul Klee, ele quis dar a impressão que se trata de pessoas e animais em um rio ou um lago. Então ele quis dar essa impressão que tava, né, pessoas, que tinha animais, que tinha plantas, né? A gente pode tentar interpretar e tentar visualizar isso aí. Então ele quis fazer, dando essa ideia, né? Aí quando você for produzir o seu, você já sabe. Só que ele usou aqui como se fosse um rio. Você vai usar aí no livro de vocês, tá pedindo para você utilizar mudando o cenário. Ao invés de colocar com água, você vai colocar um outro fundo, digamos assim. Aí você vai utilizar outros tons, né? Nós temos aqui o quadro Refúgio, que ele foi produzido em 1930. E para pintar esse quadro aqui, o Paul Klee, ele utilizou a técnica da monocromia. Dá pra ver que ele gostava, né, de usar também essa técnica. Ele utilizou somente uma cor e em vários tons, variados tons aqui, né? Mais escuro, outra hora mais claro. E aqui agora eu vou mostrar pra vocês outras artes, olha, dele. Ó, tinha esse quadro aqui, né? Vários outros quadros, olha, pra ver como ele trabalhava. Olha, formas diferenciadas. Esse daqui, ele foi a última obra dele, antes dele morrer. Ele estava produzindo isso porque ele fez um gato. Dá pra ver que parece um gato com um pássaro aqui, né? É porque na casa dele, ele tinha como animal de estimação esses bichinhos, né? Ele tinha gato, ele gostava de gato. E aí ele estava fazendo, e esse quadro ele tá inacabado. Ele não terminou ele não concluiu, ele não terminou de pintar, né? Ele estava ainda no processo de criação quando ele morreu. Mas aí ficou, de certa forma, já ficou um quadro muito bonito, né? Vocês podem perceber, eu gostei muito desse quadro, achei ele muito bonito, né? Então, meus amores, essa foi a nossa aula de arte. Nós conhecemos um pouco sobre Paul Klee, né? Esse artista que ele não seguia uma escola somente, ele não seguia somente um padrão, ele usava várias técnicas diferenciadas para criar suas artes, né? Vocês puderam perceber. E essa foi a nossa aula, então, de arte. Estou com saudade de vocês, não vejo a hora da gente estar dentro da sala de aula. Enquanto isso, não esqueçam de tomar os cuidados necessários. Olha, cuide-se, tá? Lavem bem as mãos, não esqueçam de usar a máscara quando vocês precisarem sair, tá bom? Beijo no coração de vocês e até a próxima!